Bom dia, pessoal. Na aula de hoje a gente vai ver o sistema em instalação hidráulica predial de água quente, tá? Que ele é um sistema complementar, né, ao sistema de água frio, né? Ele não é obrigatório de ter em todo edifício, tá? Mas ele é um sistema importante aí, principalmente em hotéis, né? Em alguns shoppings também, mas principalmente em hotéis, né? Em que o conforto do usuário ele é muito importante, tá? Então, por que que a gente utiliza, né, água quente nas instalações hidráulicas? A primeira coisa, né, o conforto na higiene pessoal, tá? Em alguns restaurantes é interessante também para facilitar a limpeza, né, do material utilizado, né, e na limpeza geral. Algumas clínicas também precisam para esterilização de instrumentos, né? E de roupas e vestes, enfim, esterilização de alguns equipamentos, tá? De acordo, né, com o uso da água quente que vai ser feito, né? A gente tem a temperatura recomendada aqui, né? Para cada uma dessas finalidades, tá? Então, para uso pessoal, né? Esse valor fica aí entre 40 e 50 graus Celsius. Em cozinha, uma temperatura um pouco mais elevada, né? Lavanderia e esterilização são temperaturas um pouco maiores, tá? Bom, os requisitos são basicamente os mesmos, né? Que a gente tem para o sistema de água fria, tá? Então, garantir fornecimento contínuo em qualidade e quantidade suficiente, tá? Com pressão e velocidade suficientes, tá? Mas aí, aqui no sistema de água quente, né, a gente tem dois itens que são um pouquinho mais importantes, tá? O primeiro, né, é óbvio, a temperatura, que a temperatura no ponto de utilização seja controlável, tá? Então, em todo ponto de utilização que a gente tenha o sistema de água quente, né? A gente tem que ter um misturador que vai fazer a mistura entre a água fria e a água quente, tá? Então a gente tem que fazer isso para evitar queimaduras no usuário. E o outro ponto importante, né, é como a gente vai ter que esquentar essa água, a gente tem uma preocupação um pouco maior com o consumo de energia desse sistema, tá? Então a gente tem que fazer um sistema eficiente para não gastar dinheiro à toa com energia aí, tá? O componente principal do sistema de água quente, né, diferente e que é diferente do sistema de água fria, é o aquecedor, tá? Então, o aquecedor é o dispositivo que vai realizar o aquecimento da água, né, como o próprio nome diz, tá? E ele vai armazenar essa água quente para que ela seja distribuída depois, tá? A gente tem alguns elementos adicionais também, tá? Então a gente tem que ter alguns sensores de temperatura e pressão nesse aquecedor, né, para garantir a segurança dele, né? Porque ele é basicamente uma panela de pressão, né? Então a gente tem que garantir que ele esteja bem controlado, tá? Como eu já falei, né, misturadores para evitar queimaduras do usuário, válvulas redutoras de pressão, isso também é comum no sistema de água fria, tá? E é importante também a gente prever juntas de dilatação, tá? Então, como a tubulação vai estar transportando água quente, existe uma tendência da tubulação se dilatar um pouco com essa água quente passando, tá? Então, a gente tem que prever essas juntas, né, para garantir que a tubulação consiga se expandir, né, sem causar danos estruturais ao edifício, tá? E aí também, né, a rede de distribuição e os equipamentos hidrossanitários que são similares ao sistema de água fria, tá? Eu não ressaltei aqui, né, mas não falei anteriormente, mas os equipamentos que o nosso sistema de água quente vai atender não precisam ser todos o que o sistema de água quente, de água fria vai atender, tá? Então, eu não preciso conectar ele em todos os equipamentos hidrossanitários. Até porque, por exemplo, não faz sentido, né, a gente colocar
água quente, por exemplo, numa bacia sanitária. Tá? Então a gente define quais os equipamentos a gente quer atender com água quente. Bom, a gente tem três tipos principais, né, de um sistema de água quente. O individual, que ele vai fornecer água quente só para um equipamento, né? O exemplo clássico aí seria o chuveiro, tá? Então o próprio equipamento hidrossanitário vai fazer o aquecimento da água, tá? Eu posso ter um sistema coletivo, só que privado, né? Então o sistema de aquecimento ele alimenta diversos pontos, mas em uma única residência, né? Então, se a gente pensar num edifício, né, seria para um único apartamento, ou a gente pode ter um sistema coletivo central, né, externo, que vai atender diversos pontos em diversas residências. Tá? E é isso que a gente vai verificar aqui. Tá? A gente pode fazer a classificação do sistema de acordo com a forma de aquecimento que é utilizada. Tá? Então, a gente tem dois tipos principais, né, que é o aquecimento de passagem. Tá? Então, a gente tem uma serpentina que ela e queimadores aqui que aquecem essa serpentina, né? E a hora que a água passa nessa serpentina, ela é aquecida instantaneamente. Tá? Esse tipo de sistema, né, ele é utilizado quando a gente precisa de um aquecimento rápido. Tá? E a gente tem também, né, a forma de aquecimento de acumulação, né, que a água é mantida dentro de um reservatório, tá? E aí ela vai se aquecendo dentro do reservatório, né, que seria o aquecedor que eu comentei anteriormente. E aí ela é acumulada ali para ser utilizada por um período de tempo em diversos equipamentos. Tá? Então, no caso do aquecedor de passagem, né, ele faz o aquecimento instantâneo e a água já é logo consumida. E no de acumulação a gente vai acumulando essa água quente para ser utilizada ao longo do tempo. Tá? Outra classificação que a gente pode fazer é com relação à fonte de calor que a gente vai utilizar. Tá? Então a gente pode utilizar a energia solar direta, né? Então um exemplo clássico são os boilers usados aí para aquecimento da água do chuveiro, tá? É uma instalação segura, fácil, né? E de baixo custo, porque a gente não vai ter consumo de energia elétrica, tá? Mas o desempenho ele pode ser reduzido em dias nublados, tá? A gente pode ter um aquecimento elétrico, tá? Então a gente tem resistências elétricas que vão aquecer a água, como igual ao que é feito no chuveiro, né? Mas numa escala maior do reservatório, tá? A grande desvantagem, né, é que o nosso consumo de energia elétrica é elevadíssimo nesse caso, tá? Mas é uma instalação muito mais compacta, tá? E a terceira opção, que é a opção mais comum, seria o aquecimento a gás, né? Então a gente tem uma chama que é queimada e aquece a água para a gente, tá? A, o consumo de energia, né, o gasto com energia, que no caso é gás, né, ele é menor do que o gasto com energia elétrica, né, o gás é um pouquinho mais barato, tá? Só que daí a grande desvantagem, né, é que a gente tem mais um elemento de risco, né, que é o botijão de gás que a gente vai ter que armazenar aí, tá? Então, a gente pode ter essas várias formas aqui de fontes de calor, tá? Bom, como que a gente faz o dimensionamento, né, desse sistema? A primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular qual que é o volume, né, de água quente que a gente precisa numa edificação, tá? E outro parâmetro que a gente tem que definir é qual que é a temperatura da água que a gente vai utilizar, tá? Então, lá no primeiro slide eu já pus algumas referências, tá? E aqui, né, para residências, né, a gente costuma colocar que esse valor seja de 40 graus Celsius, tá? Isso pode variar um pouco de
de região para região, mas é uma boa referência, tá? E aqui nessa outra tabela, né, a gente tem algumas referências, né, de quantos litros por dia de água a 40 graus Celsius, né, é consumido em cada um, por pessoa, né, em cada um desses estabelecimentos, tá? Então, de novo, né, a gente tem o estabelecimento aqui, né, a gente precisa definir o número de pessoas que vão circular ou vão habitar nesse estabelecimento, tá? E tendo esse número, né, a gente multiplica ele por esse consumo per capita aqui para calcular o volume de água a 40 graus Celsius que é consumido em um dia, tá? Só que é o seguinte, como a gente tem os misturadores, né, que são esses dispositivos aqui, a água que a gente vai armazenar no nosso aquecedor, ela costuma ficar numa temperatura mais elevada, tá? Exatamente para o consumidor fazer essa regulagem, tá? Então, a gente estima que a água seja a 40 graus Celsius, né? Mas o consumidor ele pode deixar isso um pouquinho maior ou menor através desse misturador, tá? E aí a recomendação, né, é que a água nos nossos aquecedores seja mantida aí em temperaturas superiores, né, entre 70 e 80 graus Celsius, para permitir que o usuário faça esse ajuste da temperatura da água que ele quer, tá? Bom, e como que a gente vai calcular então o volume desse aquecedor, né? Então, a gente já calculou ali através do consumo per capita e do número de pessoas o valor, né, o volume consumido em um dia de água a 40 graus Celsius, tá? A gente tem que determinar a temperatura da água no aquecedor e do sistema de água fria, tá? Então, no aquecedor, esse valor tem que ficar entre 70 e 80 graus, né, mais ou menos. São recomendações. É claro, se eu precisar, por exemplo, lá no caso de esterilização, né, a temperatura do aquecedor tem que ser mais elevada, tá? Mas se a gente for pensar em abastecimento residencial, essa temperatura fica entre 70 e 80, tá? E a temperatura do sistema de água fria, né, seria de mais ou menos aí a temperatura ambiente, né, algo em torno de 20 graus Celsius para água fria, tá? E aí o nosso volume do aquecedor a gente pode calcular por essa equação aqui, né, que relaciona a temperatura e o volume de cada um, tá? Então, desculpa. O volume do meu aquecedor, né, que tem o índice 1 aqui, ele é igual a essa relação aqui da diferença de temperatura de utilização com a temperatura do sistema de água fria, tá? Sobre a temperatura que eu vou manter no meu aquecedor com a temperatura do meu sistema de água fria, tá? Multiplicado aqui pelo V3, né, que é o volume que eu vou de água quente, né, a 40 graus Celsius consumido em um dia, tá? Então ele faz essa relação aqui, né, da diferença da temperatura de utilização com o sistema de água fria e da temperatura do aquecedor com o sistema de água fria, tá? Então, o volume do meu aquecedor ele vai ser um pouquinho menor do que o volume de água quente que eu consumo, tá? Exatamente porque o usuário é que faz esse ajuste com o sistema de água fria, tá? Ao contrário dos reservatórios do sistema de água fria, né, a gente não precisa colocar nenhum fator de segurança, né, ou colocar reserva nenhuma de incêndio. A gente precisa dimensionar o aquecedor exatamente para esse valor aqui que a gente calcular, beleza? Bom, e a rede de distribuição? A rede de distribuição, né, as colunas, os ramais e os sub-ramais, a gente vai fazer o dimensionamento da mesma forma que a gente fez para o sistema de água fria, tá? Utilizando aquele método do consumo máximo provável. Ou seja, a gente vai pegar os equipamentos hidrossanitários que vão estar conectados no sistema de água quente, né? A gente vai pegar o peso deles e vai fazendo somatório trecho a trecho, né?
sempre que um equipamento novo é conectado no ramal, tá? E aí, a cada trecho, né, a gente calcula a vazão máxima provável que vai passar, né, e escolhe o diâmetro de acordo com a capacidade máxima de transporte desse diâmetro, tá? Então, o dimensionamento é feito da mesma forma, tá? O cálculo das pressões também é feito da mesma forma, tá? A gente utiliza as mesmas equações de Fair-Whipple, tá? Ressaltando aqui, né, que como a água ela está numa temperatura mais elevada, a viscosidade e a massa específica elas tendem a reduzir, tá? Em teoria, né, a perda de carga ela é um pouquinho menor, tá? Como a gente está calculando com uma equação para água fria, tá? A gente vai ter um fator de segurança aí até, tá? Existem algumas equações também, né, que fazem essa consideração da variação e são específicas para tubulações que vão trabalhar com água quente, tá? Mas se a gente utilizar a equação universal ou a fórmula de Fair-Whipple tradicional, tá? Também não tem problema nenhum, tá? Outras recomendações, né? Fazer o traçado dela das tubulações de água quente sempre que possível iguais, né? Então paralelas ao sistema de água fria, tá? Serem alojadas, as tubulações estarem alojadas em passagens específicas, né? Exatamente para poder absorver essa questão da dilatação e contração por causa da variação de temperatura, tá? E também, né, garantir a circulação e isolamento térmico dessas tubulações, né, para evitar perda de energia, né? Então, se a água ficar muito tempo parada dentro da tubulação, né, seja da coluna de distribuição ou do ramal predial, né, do ramal de alimentação, a água pode esfriar, né? E aí ela vai ter que recircular até o aquecedor, né? Para esquentar novamente, tá? Então a gente tem que manter uma certa circulação da água na linha e um isolamento térmico, né? Exatamente para evitar que a água se resfrie, né? E para evitar também, né, que a hora que o consumidor abrir o sistema de água quente, né, não saia água gelada, né? E aí a tendência é que ele deixe isso aberto até que a água quente chegue, né? E aí vai ter um desperdício além da energia, né, para reaquecer a água, vai ter um desperdício de água também, né? Até que a temperatura adequada seja atingida, ok? Então essas são as principais recomendações, né? E o dimensionamento é feito exatamente da mesma forma do sistema de água fria, só lembrando de dimensionar também o volume necessário para o aquecedor.